da parte de Jesus Cristo. Vamos à palavra do Senhor. Recebam aquilo que está preparado de antemão para se manifestar neste dia. Abra sua Bíblia no livro de Isaías. Se você perdeu a mensagem de domingo, nós fizemos a parte 1 no domingo. Hoje nós vamos complementar e vamos prosseguir neste conhecimento, nesta revelação, nesta ordem de Deus, que estamos aqui atentos para praticá-la. Diz o tema de hoje: põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa, parte 2, e o subtítulo. Hoje nós vamos falar sobre o futuro e a fidelidade de Deus. Diga glória a Deus. Diga: o meu futuro vai ser falado aqui hoje. Então vamos ao texto base, que está em Isaías capítulo 38, versículos 1 em diante. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isto por parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim, retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Vamos orar a Deus? Deus também tem sinais para nós nesta noite. Pai amado, Pai eterno, Rei de reis, Senhor de senhores, maravilhoso, conselheiro, Deus muito forte, Pai da eternidade, Príncipe que está aqui hoje, trazendo a paz. Senhor Jesus Cristo, aqui está a tua noiva, dentro deste santuário. Também do outro lado, Senhor, da câmera, lá na internet, através deste meio poderoso de comunicação, centenas de pessoas no Brasil e em outros países do mundo, pessoas que precisam de convicções fortes, pessoas que precisam ser pastoreadas, ensinadas a viver conhecendo a segurança do futuro, por causa da tua fidelidade, Senhor. Esta palavra não voltará vazia, mas trará frutos grandes para a glória do Senhor. E aqui oramos com fé, prontos para receber, em nome de Jesus, a tua voz que fala com clareza neste lugar. Amém. E toda a igreja de Deus diga amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos amados, santos preciosos de Deus, anjos que têm um corpo, aqueles que foram de antemão predestinados para a salvação, aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida e que já sabem que de lá ninguém os pode apagar, aqueles que são um espírito com Jesus, aqueles que sabem que ninguém os poderá separar do amor de Deus, porque são salvos para a eternidade. Desde domingo, nós temos evidenciado um tema, que é o resultado de uma palavra dada por um profeta de Deus a um rei, o rei Ezequias.
Este homem estava enfrentando dois grandes obstáculos, dois grandes dilemas, duas grandes adversidades, duas grandes crises, uma externa e uma interna. Qual era a grande crise externa de Ezequias? É que havia um outro rei, inimigo, Senaqueribe, que queria matar Ezequias. E ele queria dizimar, ele queria exterminar o povo de Jerusalém. E qual era a crise interna que vivia este homem? Ezequias tinha um diagnóstico. Foi diagnosticada uma doença mortal. Então, o que nós vamos aprender com este homem é que ele não teve medo do futuro, porque ele sabia quem era Deus. Ele sabia também quem ele era diante de Deus. Então, ele fez uma oração, conforme diz o versículo 3. Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. Em outras palavras, Ezequias estava dizendo: Senhor, eu tenho a minha casa em ordem, eu tenho a minha vida em ordem. E hoje nós sabemos que quem tem a sua casa em ordem, quem tem a sua vida em ordem, tem crédito, tem direito de pedir coisas extremas a Deus. Deus pode até mudar algum decreto por causa de um filho que tem a vida em ordem, que tem fidelidade, inteireza de coração e anda por caminhos retos diante de Deus. A vida de Ezequias, ele tinha todinha aberta para o Senhor, nada era omisso, nada era obscuro. E essa vida que Ezequias tinha, essa vida que ele levava diante de Deus, é que lhe assegurava um futuro pela frente. Por isso que Ezequias orou, porque ele não estava pronto para morrer. Ele acreditava que tinha algo mais para viver. Ele acreditava num futuro diante de Deus. E quando ele ora, e ele apresenta, e ele faz Deus lembrar da sua fidelidade, do seu coração inteiro com Deus, dos caminhos retos que ele traçava e trilhava, Deus viu que aquilo tudo era verdade. E ele resolveu aniquilar Senaqueribe, o rei inimigo, e ele resolveu dar a Ezequias mais 15 anos de vida. E ainda, para que Ezequias acreditasse que Deus estava prometendo naquele momento, Deus cumpriria, ele lhe deu um sinal visível, um sinal exterior, um sinal sobrenatural. Ele fez um movimento de rotação da terra, voltar atrás algumas horas, para que Ezequias soubesse que Deus era Deus e que Deus era poderoso para fazer um milagre em sua vida, para cumprir aquilo que ele estava prometendo. Nós estamos aqui esta noite para aprendermos mais sobre o Deus a quem nós servimos, o Deus que cuida de nós. O nosso futuro e a fidelidade de Deus é o tema de hoje. Porque se nós olharmos para Ezequias, nós vamos perceber que ele estava perante a morte eminente, de duas maneiras. Ele tinha uma ameaça de morte por alguém que ia lhe matar, e ele tinha uma morte que já estava determinada por uma questão de enfermidade, por uma questão de doença. E ele, apesar de ter a morte eminente em sua vida, ele foi capaz de acreditar num futuro. Ele foi capaz de crer que alguma coisa ele ainda tinha para viver para frente. Hoje, nós vamos ver que o medo número 1 do mundo, o medo número 1 de todas as pessoas, é o medo do futuro. Existem pesquisas a respeito dos medos do ser humano. E um pesquisador, ele fez uma pesquisa entre um grupo de pessoas, 500 pessoas, e ele descobriu 7.000 medos neste grupo de 500 pessoas.
E o medo maior de todas as pessoas é medo do futuro. Ora, nós não somos diferentes nas circunstâncias. Nós estamos vivendo dias maus. Todas as sociedades estão passando por colapsos financeiros. Gente que já ganhou milhões e milhões está perdendo muito dinheiro. As pessoas estão apavoradas, as pessoas estão desesperadas. Os ricos que dominam sobre os pobres começaram a tremer, porque eles também estão sendo afetados. Ora, por que então as pessoas têm medo do futuro? Por que o ser humano coloca como medo número 1 o medo do futuro? Por causa do desconhecido. Se tem sempre muito medo do desconhecido, do que não se conhece. Amados, é por isso que nós vemos as pessoas correndo a bruxas, a pais de santo, a cartomantes, a quiromantes, a astrólogos, porque as pessoas querem saber acerca do futuro. As pessoas querem que alguém lhes fale o que vai ser amanhã, depois de amanhã, o que vai dar da sua família, sua vida amorosa, o seu dinheiro, os seus negócios, os seus filhos. Acontece que ninguém sabe. Nenhum desses que dizem ser adivinhos sabe coisa alguma. Ninguém. Isto é tudo uma parafernália do inferno para aprisionar o ser humano. E o diabo, conhecendo o medo e a ansiedade em que vive o homem por causa do futuro, ele lança os seus, energizados por ele, para prender a alma destas pessoas que querem muito saber o que vai ser o futuro. São pessoas que têm muito medo do amanhã. Só que ninguém sabe, humanamente falando, o que vai acontecer no futuro. Nenhum de nós sabe. Só a Bíblia Sagrada tem instruções precisas a respeito do futuro. Talvez você me pergunte, por que só a Bíblia? Porque Deus é o único que sabe tudo o que vai acontecer. Só Deus sabe tudo o que vai acontecer. E Ele nos diz em Hebreus 4:13, não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Ou seja, as coisas só são conhecidas e só estão descobertas aos olhos de Deus. Então, em primeiro lugar, Deus não está limitado ao tempo. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele será o mesmo amanhã e para sempre. Ele hoje sabe o nosso passado, Ele sabe o nosso presente e Ele sabe o nosso futuro. Deus não se surpreende com nada. Deus nunca foi surpreendido por nada, nem nunca foi surpreendido por ninguém. Então, essa crise que se levantou no mundo inteiro, coloque aqui também as tragédias todas. Todos estes fatos que nós muitas vezes nos pasmamos, ficamos pasmados diante deles, todas as tragédias, todos os fatos, todas as crises, nada surpreende Deus. O fato de você estar aqui hoje, meu amado, não é surpresa para Deus. Deus conhece tudo, Deus sabe tudo. Aliás, você está aqui porque Ele lhe trouxe para cá. No Salmo 139:16, ele diz, o salmista diz ao Senhor, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então Deus sabe o passado, Deus sabe o presente, Deus sabe o futuro. Antes que nós tivéssemos forma no ventre materno, Deus escreveu todos os nossos dias. Então pense um pouquinho. Se Deus conhecia todos os detalhes da nossa vida, quando nenhum dia sequer
havia, todos os detalhes não lhe foram ocultos, então nós temos que ter confiança que Deus sabe tudo. E que Deus não só sabe, mas que Deus está no controle de tudo. Amém? Diga, Deus sabe de tudo. Ele não se surpreende. E tudo está no controle de Deus. Segundo lugar, Deus tem um plano para o nosso futuro. Meu amado, você tem que se agarrar a estas verdades que o altar lhe ensina. Deus sabe tudo a seu respeito. Deus não está surpreso com nada. E Ele tem um plano para você e para mim quanto ao nosso futuro. Ele diz em Jeremias 29:11: eu é que sei que planos, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São planos de paz, são pensamentos de paz e não de mal. O que é que você quer para o seu futuro? É algo bom? Pois é o que Deus lhe diz: para vos dar o fim que desejais. Então Deus tem bem para nós. Deus tem paz para nós. Diga, Deus tem bem para mim. Diga, Deus tem paz para mim. Amados, Deus trabalha pelo nosso futuro. Deus sabe os planos que Ele tem para nós. São bons planos, são planos de bem, são planos de paz. Amém? Então, quando você conhece, quando você sabe que Deus lhe conhece desde antes da fundação do mundo, que Deus criou o seu espírito e lhe predestinou para Ele, e no ventre da mãe Ele revestiu o seu espírito de carne para você cumprir um propósito aqui na terra. Você andou um tempo desgarrado como ovelha desgarrada, mas Ele lhe atraiu, porque você sempre foi dele, você foi criado para Ele, Ele lhe buscou, Ele lhe chamou, Ele lhe salvou, Ele lhe deu o selo da vida eterna, o Espírito Santo lhe selou para o dia da redenção. Quando você sabe que Deus está no controle da sua vida, e que Ele tem um plano perfeito para você, você começa a descansar em relação ao seu futuro. Terceiro lugar, nesta caminhada, porque estamos numa caminhada, numa jornada, numa peregrinação. Nós viemos de Deus e nós vamos voltar para Deus. Então, nesta peregrinação, nesta caminhada, Deus está conosco em cada passo que nós damos. Não é que Deus está conosco a cada ano, a cada jornada, a cada quilômetro. Deus está conosco a cada passo. Cada passo que damos, Deus está conosco. Ele nos diz em Hebreus 13:5: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, olha o que Deus diz: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então Ele usa aqui expressões fortes. Você que entrou aqui ansioso, temeroso, com algum receio, com algum medo do amanhã, do futuro, do que será da sua vida, da sua família, Deus diz de forma explícita, profunda: de maneira alguma, nunca, jamais eu vou te abandonar, jamais eu vou te deixar. Davi chega ao ponto de dizer no Salmo 23:4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Amados, Deus está conosco. Em cada passo, Deus está conosco. Você e eu, olha, nunca estaremos sozinhos nesta jornada. Nunca o Senhor vai te deixar ou vai te abandonar. Foi Ele quem disse: eu jamais te abandonarei. Você sabe como isso se chama? Fidelidade de Deus. Diga, fidelidade de Deus. Olha o salmista no Salmo 34:4: busquei o Senhor e Ele me acolheu. Você está aqui buscando ao Senhor. Livrou-me de todos os meus temores, livrou-me de todos os meus medos, medo da bolsa, medo do dólar,
medo das crises, medo do colapso mundial, medo dos governos, medo do futuro. Se você está no Senhor, Ele já lhe acolheu, então você foi livre dos seus temores. Você não pode ter medo do amanhã, você não pode ter medo do futuro, você não pode ter medo do colapso mundial. Você está acreditando nisto? Você está acreditando na palavra de Deus? Porque o salmista disse: busquei o Senhor. Ele não disse: busquei a terapia. Ele não disse: busquei a astrologia. Ele não disse: busquei na mesa branca. Ele não disse: busquei os livros de autoajuda. Ele disse: busquei o Senhor. Amado, você está aqui buscando o Senhor. E se você está andando com fidelidade, inteireza de coração e andando retamente diante de Deus, ou seja, se você tem a sua casa, a sua vida em ordem, nada pode falhar. Diga: nada pode falhar. Eu, amados, aprendi há muito tempo. Eu não busco ajuda em terapia. Eu busco ajuda em Deus. Quando as pessoas vêm a mim e começam: olha, o que a bispa acha de eu começar uma terapia, eu quero fazer vou procurar eu vou procurar um tal profissional, tal. Amado, eu falo da minha experiência e do que eu creio. Eu busco ajuda em Deus. Porque se Deus não fosse capaz de resolver os meus problemas, qual é a terapia que os resolveria? Se Deus não fosse capaz de acertar o que está errado na minha vida, quem seria capaz de acertar? Então, não entre nessa. Senão você vai ver o quanto você perde. E eu não estou só falando financeiramente. Você perde muita coisa. Além do seu tempo, além da sua saúde, além da sua dignidade, além da honra de Deus, porque Deus não vai dividir a sua honra com terapeutas, com todo respeito. Amém? Irmãos, para cada temor há um atributo de Deus. Para cada medo do ser humano há um atributo de Deus. Os temores dos homens, eles vêm quando os homens não compreendem o caráter de Deus. Se você não conhece a Deus, você sente medo, principalmente do futuro. Mas se você o conhece, você sabe o que Ele disse em sua palavra. Você se lembra que Deus lhe disse: nunca, jamais eu te abandonarei. Eu nunca te deixarei. Então você não sente medo. Se eu conheço a Deus, não há alma assombrada que me faça medo nesta terra. Se eu conheço a Deus, não há homem que me faça medo nesta terra. Se eu conheço a Deus, não há organização que me faça medo nesta terra. Não há sistema nenhum mais poderoso do que a igreja de Jesus Cristo. E Ele mesmo disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então não temos que temer nada. Não temos que ter medo de nada, nem de ninguém. E o que significa exatamente a fidelidade de Deus? Fidelidade de Deus significa que Deus não pode mentir. Que Deus não pode quebrar as promessas que Ele fez. Fidelidade significa que Deus tem que fazer exatamente o que Ele diz em sua palavra. Deus não pode ser infiel, porque a sua essência é de fidelidade. Nunca Deus será infiel. Nunca Deus vai mentir para você ou para mim. Isto é caráter de Deus. Isto é a essência de Deus. Em 2 Timóteo 2,13, ele diz: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma, diga de maneira nenhuma, pode negar-se a si mesmo. Deus não pode negar-se. Se Ele disse: eu estarei contigo todos os dias da tua vida, então
Ele estará contigo todos os dias da tua vida. Porque Ele tem que permanecer fiel. Ele não pode mentir, Ele não pode negar-se. O salmista no Salmo 145:13 diz: o teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras, e o Senhor é santo em todas as suas obras. Então, você tem que acreditar que o Senhor é fiel em todas as suas palavras. Se Ele diz que cura, Ele cura. Se Ele diz que abre portas, Ele abre portas. Se Ele diz que prospera, Ele prospera. Se Ele diz que multiplica, Ele multiplica. Se Ele diz que faz justiça, Ele faz justiça. Por quê? Porque Ele não pode negar-se. Deus é fiel em todas as suas palavras, em todas as suas promessas. E a Bíblia Sagrada tem mais de 7.000 promessas. E hoje nós vamos estudar 7.000 promessas. É brincadeira. É brincadeira. Hoje nós vamos estudar 5 promessas. Que se você crer, você não temerá nada, nem ninguém nesta terra. Amém? Primeira, vou depois mostrar a promessa. Mas, dependa da direção de Deus, especialmente quando você estiver confuso. Dependa da direção de Deus, especialmente quando você estiver confuso. Porque parte dos temores, parte dos medos, são porque nós não seguimos a palavra. Porque nós não perguntamos a Deus. E isto, amado, eu posso garantir para vocês praticamente. Olha, uma coisa simples que nós observamos. As pessoas costumam nos procurar, a mim, ao Bispo Rai, quando elas estão em crise. Quando elas não acertaram numa decisão, quando elas já estão colhendo colheitas difíceis, e elas vão lá e dizem: olha, eu fiz isso e isso, eu me envolvi assim, eu comprei aquilo, eu me envolvi, eu fiz uma sociedade, e agora eu vim aqui pedir oração, eu preciso saber qual é a direção nesse momento crítico, caótico. Ora, por que não veio antes pedir a direção? Pedir a oração, pedir a orientação bíblica. Se nós, amados, temos isto aqui, humanamente falando, esse mecanismo entre nós, a igreja, né, a liderança, e nós muitas vezes não usamos isto, você imagina se as pessoas se lembram normalmente de pedir a direção de Deus? Não. Normalmente as pessoas pedem a direção de Deus quando já perderam o rumo totalmente, já estão em outras direções. Às vezes, você está diante de uma situação. Você tem que tomar uma decisão. Sabe aquela hora de o que fazer? O que não fazer? Você sabe que muitas pessoas odeiam quando tem que tomar decisões, porque elas têm medo de errar. Elas têm medo do futuro. Então, ponto número 1 desta noite. Dependa da direção de Deus. Porque nós temos coisas para decidir que são simples do dia a dia. Mas nem sempre as decisões são simples. Nem sempre as soluções são fáceis. E aí vem a promessa do Senhor em Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor, dependa do Senhor, de todo o teu coração. E não te estribes no teu próprio entendimento. Dependa de Deus. Peça a direção a Deus. E não se apoie na sua cabeça. Não se apoie nos seus próprios pensamentos. Diz o versículo 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos. O que é isso? Põe Deus em todas as áreas da tua vida. Porque Ele endireitará as tuas veredas.
Porque Ele vai te mostrar o caminho, Ele vai te dar a resposta, Ele vai te dar a direção. Mas ponha Deus em tudo na vida, em todas as áreas, em todas as decisões. Aprenda a depender de Deus. Pergunte para Deus: é para fazer, não é para fazer? É para ir, é para recuar? É para falar, é para ficar calado? É para comprar ou não? É para vender ou não? É para casar com este ou não? Aprenda! Não te estribes nos teus próprios pensamentos, mas põe Deus em cada caminho, dependa dEle. Quando você não sabe o que fazer, não procure amigos, não procure numa revista especializada na área, não procure em psicólogos, não procure no horóscopo, sei lá mais o quê. Só há um que sabe 100% do nosso futuro, o Senhor Jesus Cristo. É a Ele que você tem que perguntar. Amados, e nós temos que aprender a confiar em Deus. Comece a mergulhar na Bíblia, nos cultos de oração, aqui às segundas-feiras, nos estudos bíblicos. Sempre Deus está falando. Em todas as reuniões Deus fala. E é no meio de uma reunião, quando se lê a palavra, quando se estuda a Bíblia, quando se ora, que Deus fala: vai por aqui, não vai por ali. Coloca paixão, fogo no coração por algo ou tira. Nos esfria para que a gente não vá mais naquela direção. Então a primeira promessa é: Deus vai mostrar, Deus vai endireitar o seu caminho, Deus vai lhe dar a direção. Mas dependa dEle. Não se apoie, não se estribe no seu próprio entendimento. Amém? Segunda promessa: você não vai ter medo de nada. Você está aprendendo 5 promessas hoje, para não ter medo do futuro. Você não vai temer nada quando você buscar a ajuda de Deus ao ser tentado a não acreditar. Porque todos nós passamos por algumas situações em que, num determinado momento, nós somos tentados a pensar que não vai dar certo, que aquilo não vai funcionar com a gente, que aquela promessa eu não entendi muito bem, não é bem daquele jeito. Nós somos tentados a desistir, nós somos tentados a murmurar, nós somos tentados a pensar nos fracassos do passado. Então, aprenda a buscar a ajuda de Deus quando você é tentado a não acreditar no que Deus diz. Às vezes, todos os problemas, todas as tentações, todas as fraquezas aparecem nas horas mais complicadas, mais difíceis. Você nunca disse assim: nossa, parece que tudo aconteceu na mesma hora. Parece que tudo de errado ao mesmo tempo. Parece que o mundo desabou sobre a minha cabeça. As pessoas têm medo do futuro porque elas já caíram em armadilhas diabólicas no passado. Elas já deram ouvidos ao enganador através de amigos, de pessoas, enfim, de coisas escusas e escuras, através da própria carnalidade. Mas é Deus que lhe ajuda a livrar-se da tentação. Diz em 1 Coríntios 10:13: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá, está aqui a promessa, Deus não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Ele não vai permitir. Então veja, se Deus proibiu envolvimento com o submundo, com as coisas erradas, com as coisas escusas, é porque Ele sabe que nas trevas do submundo está aquele que Ele derrotou. Então não deixe o inimigo lhe intimidar. Não deixe o inimigo lhe atemorizar e você ficar tentado a ter medo, ficar tentado a desistir, tentado a duvidar. É em Jesus que você tem que confiar. Quanto mais você tiver envolvimento com a igreja, quanto mais você amadurecer, quanto mais você participar, mais vitória sobre a tentação você terá. E você não desiste. Quem mais desiste dos sonhos, das promessas, são aqueles que vivem mais desgarrados do corpo, mais fora dos cultos, mais longe da palavra. E Jesus sabe que nós somos tentados,
Porque Jesus também foi tentado em todas as coisas. Ou você pensa que Jesus não foi tentado com dinheiro, com rabo de saia, com falsos amigos, tentado a desistir de tudo, tentado a não ir para aquela cruz? Ele foi tentado em todas as coisas, diz a Bíblia, mas ele venceu todas as coisas. Então, procure antes das decisões ouvir Deus. Peça uma palavra a Deus. Ouça Deus, ouça o altar da igreja. Não adianta você estar aqui me ouvindo e depois você fazer o contrário. Ou você crê que Deus fala pelo altar, amados, ou então você não tem esperança. Porque Deus está lhe falando, Deus está lhe mostrando a direção, Deus está lhe ensinando como ser feliz num futuro que você não conhece. Você não pode enxergar lá na frente, mas você pode crer nas promessas de Deus para você. Terceira, não tema o futuro, porque Deus dá suporte, Deus dá provisão, especialmente quando nós nos encontramos por aquelas situações esmagadoras, aquelas situações terríveis, críticas. Você sabe que há situações que nos oprimem. Você sabe o que é um homem trabalhar 20 anos numa empresa, ser fiel, e um dia ele chega à sua mesa e tem lá uma carta. Nem pessoalmente lhe dizem que ele está demitido. Isso é uma situação que oprime. Você sabe que é uma família que vai bem, está tudo ótimo, né? Os filhos crescendo, de repente uma mulher chega e diz: tchau, vou embora. Ah, encontrei o grande amor da minha vida. São situações que oprimem. Ou alguém vai ao médico, estava tudo bem, não pensava naquilo, de repente diz: olha, os teus dias estão contados. Foi descoberto um tumor, carcinoma, está avançado, está grande, não há o que fazer. São situações que oprimem. Nestas horas, para você não temer o futuro, você tem que acreditar que Deus lhe dá a provisão, lhe dá o suporte, Ele está com você, Ele tem um jeito, Ele tem como mudar aquilo. Você precisa acreditar nisso. Ele diz, vamos dar um aplauso ao Senhor. Ele diz em Isaías 43, 1 e 2, mas agora sim diz o Senhor que te criou. Ó João, ó Antônia, ó Carlos, ó Tânia, ó Hamilton, ó Maria. Assim diz o Senhor que te formou. Ó Marcos, Celso, Lília. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Você não é do capeta. Ai, bispa, lá me falaram que eu era do tranca-rua, que eu era do sete catacumba. Amado, maior é o que está em você do que todas as catacumbas deste mundo. Você é de Deus. Ele diz, você é meu. Você é meu. Eu sou o teu Deus. E aí ele diz, quando passares pelas águas, ele não disse que não iríamos passar. Ele disse, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, ele não disse que não encontraríamos rios pela frente. Eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não disse que não haveria fogo intenso nas nossas vidas. Mas quando você passar pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Amém? Agora, traga isso para dentro do seu coração. Internalize esta promessa de Deus. Amado, se você acreditar que vem águas, que vem rios, que vem fogo, mas que Deus está com você e que nada vai lhe causar dano, você começa a descansar em relação ao futuro. Mas traz isso para dentro do seu coração. Deus está com você e Ele é fiel. Nada que você não possa suportar pode lhe acontecer. Nós temos isto no telão, fizemos esta tela ou não? Não? Era para fazer. Vou repetir, se você quiser anotar. Nada que você não possa suportar pode lhe acontecer.
Deus não lhe dará nada que você não tenha condição de suportar. Eu conheço pessoas que dizem, mas bispa, eu estou no meu limite. Você acha que Deus não sabe qual é o seu limite? Ele não vai lhe dar nada que você não possa suportar. Ele não vai permitir rios, águas ou fogo na sua vida que você não possa suportar. Por isso é que ele diz todos os dias. Você sabe que tem 365? Não temas, não temas, não temas, não temas. Viva o dia de hoje sabendo que Ele está com você. Não tenha medo, Ele está no controle, Ele está lhe ajudando. Se você está atravessando águas, se você está no meio de um rio com uma correnteza violenta, se você está numa fornalha ardente, Ele está dizendo, nada vai te causar dano. Eu estou contigo, eu seguro na tua mão, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento. Então, amado, para você não ter medo do futuro, resolva hoje, em nome de Jesus, confiar na fidelidade de Deus. A força que você precisar, ela virá quando você precisar. A força que você precisar, ela virá de Deus quando você precisar da força de Deus. Quarto lugar, Deus manda nós não temermos o futuro, mesmo diante das injustiças. O mundo é feito de injustiças. A sociedade é muito injusta. As organizações são injustas. Muitas leis dos homens são injustas. Autoridades são injustas. Os interesses mundiais são injustos. Há pessoas que são injustas conosco. Às vezes, pessoas até chegadas são injustas. O mundo é feito de injustiça. Então, você não pode temer o futuro, mesmo que você esteja diante de injustiças. Porque em Romanos 12:19 o Senhor diz, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Eu posso ficar irada. Pode ficar irado. Porque é impossível que você veja uma injustiça e você... Não é verdade? Nós ouvimos uma notícia, nós presenciamos uma situação, nós que somos cristãos, que o nosso parâmetro é Jesus Cristo, os seus valores, é impossível que a gente não fique pasmado diante de injustiças. E não só pasmados, muitas vezes nós ficamos irados mesmo. Não há pecado em irar. Agora, você não pode dar lugar a esta ira. Está entendendo? Olha o que diz a Bíblia. Desculpe, você não pode dar vazão a esta ira. A ira é um escape que nós temos nas nossas emoções. Então, não se vingue. Em vez de você se vingar, fique irado. Conta até quanto for necessário. Porque está escrito. Por que você não precisa fazer nada? Pode só se irar. Porque está escrito. E se está escrito, nós... O que está escrito? A mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Que é isto, bispa? Deus vinga o que lhe fazem. Deus vinga o que lhe fazem. Deus vinga. Bispo, mas esta palavra, amado, quem intenta contra os filhos de Deus, não fica sem vingança de Deus. Isto aqui não é que nós desejamos, não deseje. Creia, não deseje. Creia no que está escrito. Olha, e Deus sabe como retribuir. Deus sabe como vingar a nossa vida. E quando Deus retribui, meu amado, sai de baixo. Quando Deus resolve exercer vingança a uma injustiça que foi cometida contra um filho de Deus, sai de baixo. Não fique nem perto.
Em Jeremias 22:13. Eu usei este texto aqui segunda-feira na nossa reunião de oração e confissão. Se você não esteve aqui, eu gostaria que você tomasse ciência do que Deus nos disse segunda-feira sobre justiça. Ai daquele, quando a Bíblia diz ai, é que vai ter gemido, vai ter dor, vai ter infelicidade, vai ter lamento, porque só faz ai quem tem dor e quem lamenta. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça, entenda-se vida também, com injustiça, e os seus aposentos sem direito. O que é isso? Aquele que não tem direito é porque está roubando o direito de outro, que se vale do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá o salário. Eu sei que você pode agora ampliar tudo isso. Ai daquele, Deus vinga. Diga, Deus vinga. Amado, e a vingança de Deus, olha, eu vou lhe dizer com todo respeito, eu não sei nem que termo usar, mas para você entender, olha, a vingança de Deus não é bolinho, não. A vingança de Deus, esse ai daquele, isto aqui é sério. Me lembro de um exemplo, eu nem vou dar exemplo da minha vida, que eu conheço muitos ais e muitas retribuições. Mas eu me lembro, e aqui os que são do início do ministério vão se lembrar, de um ocorrido na nossa sede no Rio de Janeiro, quando um pastor começou a roubar dinheiro dos dízimos e das ofertas. Um pastor do nosso ministério, Cristo Vive Rio de Janeiro, que recolhia dízimos e ofertas, ele tirava parte para ele. E aquilo foi levantado, aquilo foi provado, colocaram câmeras para gravar todos os movimentos, tudo o que ele fazia, e aquelas câmeras registraram todo aquele uso indevido, toda aquela apropriação indevida. E a casa dele, ele construiu uma grande mansão, usando, além do recurso financeiro, era a época em que estava no término da construção, no acabamento, ele usou mármores, vitrais, vidros, que foram comprados para o acabamento da sede. E quando este homem foi pego, chamaram-no em particular e disseram, olha, vai embora, está aqui, você vem fazendo isso há tanto tempo, tá tudo aqui documentado, registrado, vai embora. E ele foi embora revoltado, ele foi embora bravo, ele foi embora praguejando, reclamando, xingando todo mundo. Um dia, um irmão sentiu no coração, um irmãozinho da igreja, foi à casa desse pastor e disse, pastor, a vida passa rápido, volte, vá pedir perdão ao apóstolo, ao ministério. Tenho certeza que se o irmão se arrepender, pedir perdão, vai ficar tudo bem, não vale a pena isso, não é? Devolve aí esse mármore todo, essa riqueza, devolve, isso é da casa de Deus, isso não lhe pertence. Não, eu só volto quando o apóstolo morrer. Depois de um mês, você sabe o que aconteceu? A casa dele, toda decorada com aquelas pedras, aquelas coisas todas. Muitos aparelhos eletrônicos, uma vida super abastada. Ele trocando num controle remoto o canal da televisão, morreu fulminado. Como ele já estava sozinho, as pessoas tinham viajado, se ausentado de casa, ele foi encontrado dias depois, já cheirando mal e cheio de bicho. Nunca ninguém praguejou, desejou vingança, nada disso. Mas você precisa saber destes fatos. Se alguém intenta contra você, na realidade, não está lutando contra você, está lutando contra Deus, porque você é um espírito com o Senhor. Então investiu contra a sua vida, investiu contra Deus.
E de Deus não se zomba. O que o homem plantar, ele vai colher. E a Deus pertence a vingança. Então você tem que aprender a confiar no futuro, a confiar em Deus, sabendo que o seu futuro será bom, mesmo quando você passa por injustiças, quando você vê à sua volta as injustiças. Porque quando Deus retribui, amados, retribui. Quando Deus vinga, Deus vinga. E olha, Deus viu as suas lágrimas, Deus sabe quanta injustiça fizeram contra a sua vida. Nada passou despercebido. E vou lhe dizer mais. Não é o tema de hoje, mas está na Bíblia. Quando você vir aquele que lhe causou perdas, dores, angústias, prejuízo, tristeza, quando você vir Deus retribuindo, nem se alegre, mas também não fique com pena. Você não tem o direito de interferir nos juízos de Deus. Já foi decretada a sentença. Deus apenas aguarda o momento certo para manifestar a sua retribuição, a sua justiça. Agora, você pode, em casos de injustiça, você pode se defender, ou você pode deixar Deus lhe defender. O que você prefere? Você pode se defender. Existem leis que você pode usar, autoridades nesta terra, uma constituição, que é seu direito e a Bíblia respalda. Você pode usá-la. Mas você pode deixar Deus lhe defender. Faça a sua opção. Busque em Deus a direção. Eu hoje, amados, pela experiência que eu tenho com Deus, o conhecimento, eu nem ouso me defender. Argumentar. É coisa de infantil ficar argumentando. Sabe? Ficar ali provando a tua honestidade, tentar provar, sabe, que você é verdadeiro, que você é honesto. Isto é ridículo. Ficar explicando ali o inexplicável. Eu hoje deixo Deus me defender. Sossegada. Tranquila. Às vezes a gente se ira. Só. Mas a retribuição virá de Deus. Amado, isso é tão bom. Quando você confia nesse Deus, isso é tão bom, é tão gratificante. Por que Deus está falando nisso desde segunda? Há 3 meses Deus vem nos inquietando, toda reunião de oração, para nós orarmos por justiça, porque Ele sabe, Ele tem trazido aqui. Há pessoas, a gente aqui, que não tem dormido, que não tem vivido por tanta injustiça. Pessoas preocupadas com o seu futuro, por causa das injustiças cometidas contra a sua vida. Pessoas que perderam coisas. Pessoas que estão hoje sem condições físicas, de saúde. Portanto, não sabem como vai ser o dia de amanhã. Creia na justiça de Deus. Creia na justiça de Deus. Confie em Deus. Acredite na fidelidade de Deus. Porque Ele é que sabe que planos Ele tem para você. Que pensamentos Ele tem a seu respeito. São pensamentos de paz. Pensamentos de coisas boas. Para lhe dar o fim que você lhe deseja. Amém? 5º lugar. 5ª promessa. Não tema o futuro, porque Deus nos recompensa quando nós somos fiéis. Se eu faço as coisas certas, se eu sou uma pessoa ética, se eu sou honesta, se eu tenho negócios corretos, se eu sou confiável, a fidelidade de Deus me recompensará com certeza. Em Hebreus 6:10 diz: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Deus recompensa. Diga: Deus recompensa. Ele sabe o que nós fazemos, Ele sabe como nós vivemos. Se você serve a Deus,
se você serve com pureza, inteireza de coração a obra, se você serve aos santos, Ele lhe recompensará. Bom, encerrando a nossa mensagem. Como não temer o futuro? Primeiro, dependa de Deus, porque Ele lhe mostrará o caminho e Ele endireitará os caminhos que precisam ser endireitados. Segundo lugar, busque ajuda em Deus quando você for tentado. Ele lhe dará o escape, Ele lhe dará a provisão, Ele lhe mostrará como sair daquele laço. Terceira, Deus dá suporte e provisão nas horas mais difíceis da vida. Ele não deixará você ser submergido por águas ou queimado por alguma chama. A provisão estará sempre lá. O suporte de Deus sempre estará lá. Quarto, Ele nos defende de qualquer injustiça. Apenas dê lugar à ira. Não faça você a justiça. Não suje as suas mãos. Não tenha desejos pérfidos no seu coração. Mas está escrito e você deve crer. A Deus pertence a justiça. Ele há de retribuir a cada um. Quinto, Ele nos recompensa pelo nosso trabalho e amor a Ele. Então, não tema o futuro. Tome posse de Filipenses 4,13, que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Diga com fé: tudo posso naquele que me fortalece. De novo: tudo posso naquele que me fortalece. Ora, e quem é aquele que lhe fortalece? O Deus fiel que está garantindo o seu futuro. Ele lhe dá força. Claro que isto aqui não acontece de um dia para o outro. Você chega à igreja e de repente você está forte e apto para tudo isso. Não. Você tem que admitir quando você tem os seus temores. Não fique, eu não temo nada. Se você tem temores, admita e busque ajuda em Deus. Peça a Deus, dependa de Deus. Agora, tem que pedir a Deus. Peça forças a Deus, faça as coisas certas conforme a Bíblia diz, e entenda e receba por fé que você já venceu, que Ele já te fez em todas as coisas mais que vencedor. Eclesiastes 9:1, e encerramos. Deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de... Diga, estão nas mãos de Deus. Se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. O que é isto, bispa? O futuro está oculto, amados. Nós não sabemos. Ninguém conhece o futuro. Só Deus. Agora, se a pessoa é justa, se a pessoa é sábia, tudo que faz parte desta vida, tudo que faz parte do nosso viver, está nas mãos de Deus. Se você é justo e se você é sábio, a sua empresa está nas mãos de Deus. O seu escritório está nas mãos de Deus. A sua loja está nas mãos de Deus. O seu casamento está nas mãos de Deus. Sua família está nas mãos de Deus. Sua esposa está nas mãos de Deus. O seu marido está nas mãos de Deus. O seu dinheiro está nas mãos de Deus. Seus filhos estão nas mãos de Deus. Amados, o que vem por aí é grande para a sua vida. Por isso você não pode ter medo do futuro. Nós estamos aqui acreditando no crescimento sobremaneira. Nós estamos aqui acumulando tesouros para o futuro. Coloque para mim 1 Timóteo 6,19. Que acumulem para si mesmos tesouros. Estamos aqui fazendo isto hoje. Sólido fundamento para o futuro. Muita gente poderia estar aqui, mas você escolheu acumular para si tesouros. Você está acumulando sólidos fundamentos para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. O seu futuro começa agora. O que você está plantando hoje vai vir em forma de colheita amanhã, depois de amanhã e etc. Fique de pé, levante as suas mãos aos céus. Vamos nesse último minuto, enquanto os ministros de louvor vêm aqui encerrar conosco,
Nós cantamos, acho que a primeira música hoje, se eu não me engano. Acho que é legal. Levante suas mãos aos céus. Peça ajuda a Deus. Se você hoje encontra-se no meio das muitas águas, o Senhor diz: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, chama alguma arderá em ti, porque eu estou contigo. Eu te remi, eu te chamei pelo teu nome. Amado, agora é a hora de você dizer: socorre-me, Senhor. Socorre-me. Se você entrou aqui, sabe, com a água até a boca, quem sabe você já estava aí sem fôlego, querendo desistir. Deus lhe trouxe esta noite para dizer: você não vai se afogar, meu filho. As águas não te submergirão, minha filha. Se você está sentindo o ardor de um fogo, se você está sentindo um calor excessivo de uma fornalha, uma situação, a opressão, o peso, se alguma coisa te prende os ombros, a cabeça, te sufoca, parece que te aperta o pescoço, é hora de você dizer: ajuda-me, Senhor, porque eu dependo de Ti, Pai. E se você estava tentado a duvidar, se você estava tentado a desistir, tentado a retroceder, agora o Senhor lhe dá o escape para esta situação. Subjuga agora a tua carne. Leva os teus pensamentos errados cativos em obediência a Cristo. Porque Deus tem a solução, Deus tem a saída, Deus tem a provisão. Deus tem um jeito. Você não sabe qual, Deus tem um jeito. Deus tem uma saída. Não te apoie no teu próprio entendimento. Não põe os teus pensamentos em primeiro lugar. Espera no Senhor, confia no Senhor. Põe o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Ele te dará a resposta, Ele te dará a direção, Ele te dará a solução. Põe a Deus nesta área, põe a Deus nesta situação, põe a Deus nesta crise, põe a Deus nesta ansiedade, põe a Deus nesta dificuldade. Clame, invoque, peça ajuda, peça socorro. Deus está aqui pronto para lhe ajudar, pronto a lhe socorrer. Ele é bom. Ele diz: eu é que sei que planos, eu é que sei que pensamentos eu tenho a teu respeito, minha filha. São pensamentos bons, são planos bons, são planos de paz, para vos dar o fim que você deseja, que vocês desejam. O que é que você deseja? Deus não vai lhe frustrar. Haverá bom futuro. Descanse hoje. Lance sobre Ele os teus temores, os teus medos, a tua ansiedade. Diga: Senhor, eu me livro deste medo, eu me livro desta ansiedade, eu me livro destes temores, eu me livro desta insegurança, Senhor. Tu estás no controle. Tu cuidas de mim, Senhor. O teu amor é incondicional por mim. O teu amor é eterno. O teu plano é perfeito. E nada nem ninguém me poderá separar do teu amor. Tu estás comigo, Senhor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não terei medo. Eu não vacilarei. Eu não me deixarei intimidar por nada nem por ninguém, porque Tu estás comigo. Tu me consolas, Tu me ajudas, Tu me sustentas, Tu me seguras no colo, Senhor. Eu descanso nos Teus braços neste dia, Senhor. E eu creio, Jesus, que a despeito do que vai acontecer para este mundo, para esta sociedade que está vivendo em colapso,
eu faço parte de um reino inabalável, um reino de paz, um reino de justiça, um reino de perdão, um reino de provisão, um reino que não está em extinção, mas um reino que tem para mim multiplicação extraordinária, crescimento sobremaneira. E agora, Senhor, eu descanso em Ti. Este ano será um ano grande para a minha vida. Todos ao meu lado podem cair, eu ficarei de pé. A sociedade pode perder, eu vou ganhar. Deus, o mundo pode sucumbir, eu terei vida abundante, porque eu confio em Ti, Senhor. E a Tua palavra é fiel e verdadeira. O Senhor não pode negar-se a si mesmo. Esta é a confiança, este é o respaldo de que haverá bom futuro para mim e para minha casa, porque eu estou pondo a minha casa em ordem, Senhor, me preparando para receber infinitamente mais do que tudo que eu tenho pedido, e até do que tudo que o Senhor tem falado. Em nome de Jesus, eu terei também a sorte mudada, como Ezequias teve a sorte mudada, e no lugar da morte ele teve vida, no lugar da injustiça ele teve justiça divina. Oh Deus, nós saímos daqui, Senhor, com fidelidade no coração, inteireza, integridade, e trilhando caminhos retos diante de Ti, porque nada Te está oculto. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Graças a Deus, glória a Ti, Jesus. Glória a Deus, Pai, obrigada, Senhor. Estamos pondo a nossa vida em ordem, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Ti, Jesus. Glória a Deus. Amém, Bispo Rai. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio, Senhor. Eu creio, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Estenda a sua mão na direção do altar. A graça será com todos aqueles que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. E aqueles que recebem essa palavra em seu coração, digam amém. Amém. Glória a Deus. Recebo, em nome Aleluia. de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você puder, cante conosco. Se não, tchau. Até sábado no Cinecais. Posso ver pela fé tudo se cumprir. Posso ver a Tua glória sobre mim. A palavra foi lançada, vazia não voltará. Sei que grandes mudanças manifestará. Posso ver pela fé a resposta da oração que há tanto tempo eu fiz. Senhor, eu creio na promessa que nada pode falhar, e se tardar esperarei, certamente
Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Toda honra, toda glória seja a Deus. Glória a Deus. Boa noite a todos, boa noite internautas, e digam a quem está a seu lado: põe em ordem a tua casa, vão em paz, em nome de Jesus, até domingo.